O MMA é imprevisível, certo? Seu lutador favorito pode estar na crista da onda com uma porrada de vitórias seguidas, dominando uma categoria inteira, mas aí você picha e o cara perde 3 seguidas e troca o UFC pelo Eagle UFC. E são casos mais surpreendentes que doem mais. Quanto maior a estrela, pior a queda. Você acha que só ele teve uma noite ruim, mas aí passa um ano inteiro e tudo continua a dar errado. Esse vídeo aqui é sobre a lista de casos assim, dos ruins aos piores, que chocaram o mundo todo ao irem de intocáveis a sacos de pancada. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 sequências de derrotas mais surpreendentes do MMA. Número 10, Anthony Pettis. A carreira do Showtime tem sido uma mistura de altos e baixos. Ele deixou o WEC em grande estilo, roubando o cinturão de Ben Henderson com direito a chute ninja no 5º round, mas a sua chegada ao UFC não foi contra o então campeão, já que Edgar e Maynard empataram e tiveram que se enfrentar de novo. Em vez disso, Pettis enfrentou Clay Guida e foi simplesmente esmagado por 3 rounds. Foi um pouco complicado, mas o Pettis provou que ainda era um dos melhores lutadores do mundo ao aniquilar Jeremy Stephens, Joe Lauzon e Donald Cerrone para ganhar a chance pelo título contra o mesmo Ben Henderson, 3 anos depois daquela luta clássica e sair vencedor mais uma vez. Parecia que ele finalmente tinha corrigido os problemas do passado e estava pronto para ser o campeão que todo mundo esperava desde os tempos do WEC. O boneco tinha carisma, um estilo espetacular e era jovem o bastante para conseguir um longo e dominante reinado na divisão. Ele chegou a estampar uma caixa de cereais nos Estados Unidos, algo que só era possível para as estrelas do esporte muito populares. Então Pettis poderia explodir de verdade nos Estados Unidos. Só faltou combinar com Rafael dos Anjos, que fez gato-sapato de Pettis por 25 minutos para trazer o cinturão para o Brasil. O Pettis ganhou e perdeu o título em menos de um ano e infelizmente as coisas nunca mais foram as mesmas. Ele serviu de escada para Ed Álvares disputar o cinturão e depois perdeu um duelo de strikers com Edson Barbosa, amargando 3 derrotas seguidas e perdendo aquele brilho especial. Ir de futura estrela a perder 3 seguidas no intervalo de 2 anos não é o que a maioria de nós esperávamos quando a gente viu o Showtime se tornar o campeão do UFC, ainda mais depois do seu desempenho fenomenal nas lutas contra o Henderson. Número 9, Tyron Woodley. O escolhido entrou no UFC no bonde de lutadores absorvidos após a compra do Strikeforce, mas ao contrário de muitos, ele não tinha o diferencial de ser um ex-campeão. Para piorar, ele tinha sido nocauteado pelo campeão Nate Marquardt em sua última luta. O fato é que ninguém tinha muitas expectativas para ele quando ele assinou com o Ultimate, mas ainda assim poderia se dar bem no octógono. O começo não foi muito animador, perdendo 2 lutas de 5 para Jake Shields e Rory MacDonald, mas anotando nocautes lindos contra Heron e Koscheck. O Woodley se manteve por ali no topo da categoria até nocautear Dong Hyun Kim e bater Kelvin Gastelum para ganhar a tão sonhada chance pelo título. Tyron decidiu bater o pé e esperar o tempo que fosse necessário até disputar o cinturão. Se passaram 18 meses e ela finalmente veio contra o ex-parceiro de treinos Robbie Lawler. Woodley atropelou o maluco no primeiro round e conquistou o título, emendando 4 impressionantes defesas de cinturão, incluindo o empate com o Wonderboy. O Woodley não dava chances aos melhores contenders da divisão e já era cotado como um dos melhores da história. O invicto Darren Till estava fazendo barulho entre os meio-médios depois de vencer 17 seguidas, mas Woodley passou o carro com facilidade. Os fãs tiveram que engolir Woodley como campeão e pronto, ainda mais depois de uma vitória como essa. O Woodley estava aí para ficar, só que não, né? O Woodley simplesmente foi de campeão a um dos maiores sacos de pancadas do mundo das lutas, perdendo 15 rounds seguidos sem esboçar um ataque sequer. Tudo bem que ele enfrentou 3 picas da Galáxias em Usman, Durinho e Covington, mas a queda foi surreal demais. Ele foi valente contra o Vicente Luque, mas levou um outro pau antes de ser demitido e passar vergonha no boxe. Número 8, Johnny Hendricks. Esse cara bateu na porta do cinturão durante muito tempo até receber a sua oportunidade. O cara era pica no wrestling na época da faculdade, mas aparentemente recebeu o dom de nocautear seres humanos com um simples toque, aniquilando meio médio como se fossem moscas. Ele passou por John Fitch em 12 segundos, Martin Kampmann em 36 segundos e TJ Woodburger em pouco mais de 2 minutos para emplacar 6 seguidas na divisão dos meio médios do UFC. O Hendricks finalmente conseguiu sua chance contra Georges St-Pierre, dando mais trabalho do que qualquer outro, mas aparentemente não o suficiente na opinião dos juízes. O Johnny fez o suficiente para fazer GSP se aposentar e eventualmente levaria o cinturão para casa num duelo contra Robbie Lawler. O Robbie caiu diante de Hendricks em março de 2014 e de lá para cá nocauteou Jake Ellenberger, bateu Matt Brown por pontos e chegou ao cinturão novamente, com Hendricks recuperado de uma lesão no bíceps. A luta foi apertada mais uma vez, mas o Lawler fez a diferença no 5º round para levar o título para casa. O Hendricks deu a volta por cima ao vencer Matt Brown, mas foi completamente
completamente aniquilado por Wonderboy, que nem no top 5 tava. Tudo começou a desmoronar a partir daí, com ele perdendo para Kelvin Gastelum e Neil Magny. Hendricks quebrou a sequência amarga com uma decisão sobre Lombard antes de subir para o peso médio, perder mais 2 e se aposentar do esporte. O cara quase ganhou do maior de todos os tempos e se tornou campeão do UFC, mas depois sumiu do mapa. O Hendricks atualmente trabalha patrulhando as ruas como policial, é mole? Número 7, Tito Ortiz. Acredite se quiser, mas o Tito Ortiz costumava ser o cara, tipo, tirando a fritada que ele tomou no Oscar do MMA de 2021 e as constantes sapateadas que leva nas redes sociais, o Tito era um excelente lutador de MMA no seu auge. O Bad Boy venceu 6 seguidas entre 2000 e 2002, começando com a vitória que lhe valeu o cinturão do UFC contra Vanderlei Silva no Japão, ao triunfo sobre Frank Shamrock no UFC 25, defendendo o trono 5 vezes contra caras como Evan Tanner, Vladimir Maktyushenko e Ken Shamrock. Frank era apontado como o melhor da categoria e meteu o pé do UFC, mas o Tito era o cara para preencher esse vazio e se tornar uma estrela com ótimas vendas de pay-per-view e mais defesas de título do que qualquer outro. O Tito perdeu o cinturão para Randy Couture e depois caiu diante do ex-amigo Chuck Liddell, mas esse não foi o início da sua pior série de derrotas, longe disso aliás, já que ele se recuperou e venceu 5 seguidas contra Vitor Belfort, Forrest Griffin e de novo contra Ken Shamrock. Isso lhe rendeu outra chance pelo cinturão no final de 2006, mais uma vez contra Liddell, e foi nocauteado no final do terceiro round. Ortiz ainda era o dono do recorde de defesas de título no UFC e tinha vencido 10 de 13 no octógono, caindo apenas diante da elite da divisão, mas foi aí que o caldo entornou de vez. O Tito só venceu uma luta nos 6 anos seguintes, uma sequência de 4 derrotas brevemente interrompida por uma surpreendente vitória sobre Ryan Bader. Depois disso foram mais 3 derrotas, completando 9 porradas em 10 lutas. Era óbvio que o Tito não estava mais no seu auge, mas ele conseguiu dar a volta por cima, vencendo algumas lutinhas aqui e ali e finalmente se vingando de Chuck Liddell num duelo completamente desnecessário. É importante lembrar que Tito sofreu várias lesões ao longo de sua carreira, inclusive no pescoço e nas costas, mas a forma como ele foi do céu ao inferno foi impressionante para alguém que ainda é visto como um dos maiores campeões de sua época. Número 6, Mark Coleman. Mark Coleman no auge era maior do que um ônibus escolar e muito provavelmente seguiu uma dieta que incluía carne de cavalo depois de ganhar do Dan Severn no UFC 12 e seguir invicto como o primeiro campeão peso pesado da história do UFC. Alguns de vocês podem ter chegado aqui depois que ele se aposentou, mas basta olhar para esse cara e entender que na época dele, quanto maior, melhor. Coleman simplesmente era mestre na arte de esmagar adversários e pintar o octógono com sangue e fluidos corporais, uma bola de destruição que causava dor. O maluco era 6-0 e parecia mesmo que ninguém no planeta seria capaz de pará-lo, mas ele caiu. 5 meses depois de ter conquistado o título do UFC, o Coleman enfrentou o kickboxer Maurice Smith e tudo corria como planejado, conseguindo uma queda em segundos e começando a usar tudo o que tinha direito na época, que incluía cabeçadas. Foram 9 minutos de amasso ali na grade até que Smith finalmente deu um jeito de se livrar. Coleman já estava exausto e mal conseguia se mexer. A luta seguiu por mais uns 10 minutos até que foi parar na decisão dos juízes, com o novo campeão dos pesados sendo coroado, mas fato que tinha sido um acaso, né? O Coleman se cansou e isso jamais se repetiria, pô. Pete Williams sobreviveu ao ímpeto inicial do adversário e acertou um chute na cara sem dó nem piedade para nocautear. Depois disso, Pedro Rizzo deu uma canseira em Coleman antes de impor a ele sua terceira derrota consecutiva. Não era como se ele tivesse sendo dominado em todas as lutas, mas ele simplesmente não tinha preparo físico decente para enfrentar a elite do esporte. Foi chocante demais ver o Coleman ir de campeão invicto a 3 derrotas seguidas. O Coleman assinou com o Pride depois disso e perdeu mais uma vez, mas deu a volta por cima ao vencer o lendário GP absoluto de 2000, retomando o posto de homem mais temido do planeta. Número 5, Renan Barão. Quem lembra do Dana White chamando Renan Barão de melhor lutador peso por peso do mundo? Showdown Joe was in yesterday. He thinks the number 1 pound for pound is John Jones, and I think it's Renan Barão. Isso não envelheceu bem, né? Tudo bem que na época em que o Careca falou isso, todo mundo tava de cara com o que o Barão tava fazendo no octógono. Barão perdeu a estreia profissional e pronto. A partir dali, ele enfileirou 31 vitórias seguidas no MMA. Sim, o cara tava invicto há quase 10 anos, grande parte lutando em eventos no Brasil e um pouco no WEC, mas foi no UFC que ele foi à forra. Barão chegou tarde ao WEC e não teve tempo de enfrentar os melhores da categoria por lá, o que só aconteceu quando ele finalmente fechou e migrou pro UFC. A categoria peso galo do UFC era basicamente formada por quem veio do WEC, então não fez muita diferença no fim das contas. Barão fez a melhor luta da noite com Brad Pickett no UFC 138 e passou a ser visto com mais carinho pelos fãs. O Faber e o Dominique atuaram como técnicos do TUF, mas o campeão precisou sair de cena devido a uma lesão no joelho e a chance caiu no colo de Barão, que conquistou o título interino. Barão defendeu o cinturão interino 2 vezes. Eu sei que é meio maluco isso, mas até que fazia sentido, já que o Cruz ainda estava lesionado e parecia que poderia voltar logo. Quando o UFC aceitou que o Dominique era carta fora do baralho, o Barão enfrentou
o Faber mais uma vez, agora pelo título linear, e nocauteou. O Barão era 31-1 no MMA, invicto por 10 anos, sendo 30 vitórias consecutivas e apontado por Dana White como o maior lutador peso por peso do planeta. E foi aí que os deuses do MMA riram na cara do careca. 3 meses mais tarde, o Barão enfrentou um animado TJ Dillashaw e perdeu o título. Ele se recuperou contra o famoso Ken Mitch Gagnon, mas depois perdeu a revanche de maneira ainda mais devastadora. Ficou claro que o TJ era o novo rei da divisão. Renan teve 2 chances e só tomou surra do TJ, mas isso não significa que era o fim da sua carreira, né? O problema é que o brasileiro só venceu uma das 6 lutas que fez nos próximos 6 anos, deixando o UFC com 5 surras seguidas. Ele até que tentou reviver a carreira subindo de categoria, mas nunca mais foi o mesmo. O Barão já foi visto como imparável, dono de um incrível poder de nocaute e instinto finalizador. Era como entrar em uma jaula com um demônio, mas caiu ladeira abaixo depois de perder o cinturão do UFC, indo de fenômeno à escada para estreante. Número 4, Tony Ferguson. Tony Ferguson foi o campeão do povo e sua caminhada até o cinturão foi recheada de performances absurdas e finalizações sobre os maiores e melhores do esporte, enfrentando e derrubando todo mundo que o UFC colocou na sua frente. Foram 6 anos de invencibilidade em uma das categorias mais competitivas do UFC, derrotando a elite do peso leve do Ultimate e acumulando 12 vitórias. Mesmo assim, ele só lutou uma vez pelo título e ainda era interino. Eu sei que ele era azarado pra caramba e o UFC tentou de tudo pra fazer uma luta com o Khabib, mas o Tony ainda era visto como o cara mais assustador da categoria. O problema é que os 6 anos de guerras cobraram preço e o Tony acabou derrotado por Justin Gaethje em uma disputa de título interino no UFC 249, com o árbitro parando a luta quando ficou claro que o Tony jamais desistiria. A luta foi marcada em cima da hora no meio de uma pandemia e o Tony cortou o peso 2 vezes em um mês, já que a luta com o Khabib tinha sido cancelada pela 1000ª vez e o Ferguson decidiu cortar o peso mesmo assim, já que é maluco de pedra. Os fãs ainda tinham esperança de ver Khabib contra Tony Ferguson, mas o Gaethje jogou água no chope da galera. Tony perdeu as próximas 2 lutas para Beneil Dariush e o futuro campeão Charles do Bronx, mas não parecia ser o mesmo lutador de antes. Tony foi presa fácil para os dois, sendo atropelado por 3 rounds. Talvez ele ainda consiga se recuperar, mas ir de 12 vitórias seguidas para 3 atropelos foi realmente surpreendente. Número 3, Fedor Emelianenko. Quem é o maior lutador de todos os tempos? Se você perguntasse isso a um fã de MMA antes de 2010, 95% provavelmente responderia o último imperador Fedor Emelianenko. O russo chegou a um incrível cartel de 31-1 no MMA, sendo que essa única derrota era uma face e havia batido os melhores que o mundo tinha a oferecer. Todo mundo sonhava vê-lo no UFC para finalmente se consagrar sem deixar dúvidas. Mas em vez disso ele fechou com a Affliction, que tempos depois fechou as portas. Chegou então a hora do UFC? Nada disso. O Fedor foi pro Strikeforce para buscar um cinturão e consolidar o seu legado nos Estados Unidos. Todo mundo ficou surpreso. Todo mundo menos Dana White, aparentemente. O Fedor estreou brilhando e nocauteou Brett Rogers, sendo jogado aos leões em seguida contra o finalizador Fabrício Verdun. O Fedor derrubou o brasileiro em segundos e cometeu o erro de ir pro chão com ele, batendo em um triângulo. Tá, foi uma finalização rápida, mas o Fedor ainda é o maior da história, né? Ficou um pouco mais difícil de sustentar essa narrativa depois de que ele foi amassado por Antônio Pezão e perdeu por interrupção médica, já que ficou mais castigado do que o Corcunda de Notre Dame. Foi duro de assistir, só piorou depois que o Fedor foi pra porradaria franca contra Dan Henderson e terminou nocauteado. 3 derrotas consecutivas depois de 10 anos invicto foi muito surpreendente. O Fedor se recuperou com lutas na Rússia e no Bellator, mas aquela imagem das 3 derrotas foi marcante. Número 2, Cody Garbrandt. Os primeiros 4 anos da carreira de No Love foram completamente diferentes dos últimos 4. Cody estreou como profissional em 2012 e emplacou 5 vitórias até chegar ao UFC em 2015, vencendo 4 em menos de um minuto para disputar o cinturão contra o invicto imbatível Dominick Cruz. O Cody não só venceu, como teve uma das melhores performances da história do MMA. Foram 4 anos incríveis e um cartel de 10-0 no peso galo, até que sua rivalidade com TJ Dillashaw o levou ao inferno. O Cody estava tão pilhado para nocautear que levou um baile, e a revanche um ano depois foi praticamente uma reprise. As coisas não terminaram para Cody, mas ele ainda podia dar a volta por cima, né? O negócio é que Pedro Munhoz tinha outros planos e deu mais um nocaute no americano. Garbrandt ganhou um respiro ao bater Rafael Assunção, mas perdeu de novo para todo mundo que enfrentou. Nesses 4 anos, o Cody deu adeus ao cinturão, caiu 2 vezes diante do maior rival e amargou 5 derrotas em 6 lutas. O Cody caiu em uma espiral que não parece ter fim e só não foi demitido do UFC porque ainda é muito popular. Não é todo dia que a gente vê uma ascensão tão rápida até o topo do UFC virar uma queda tão dramática. O Cody ainda tem tempo para corrigir o que tá dando errado na sua carreira
carreira, mas o que vimos até aqui foi chocante. Número 1, BJ Penn. A lenda havaiana caiu tão feio que é difícil para os novos fãs entenderem como ele foi genial. Só quem viveu essa fase para saber o que eu tô falando. Parecia que BJ competia num esporte diferente dos outros de tão dominante que ele era. Depois de se tornar o primeiro americano faixa preta a vencer um mundial de jiu-jitsu e migrar para MMA, todo mundo achava que ele seria o cara, mas foi sua excelência no boxe e defesa de quedas absurda, aliada a um gás em dia, que fizeram dele um monstro do esporte. Sua primeira passagem pelo UFC terminou com um cartel de 6-1, incluindo uma vitória sobre o imparável Matt Hughes pelo título dos meio-médios. BJ voltaria ao UFC e perderia a revanche para Hughes e para GSP nos meio-médios, antes de descer de categoria e conquistar o cinturão vago, se tornando o rei dos leves. BJ passou a trabalhar com os irmãos Marinovich e não dar chance a rivais como Joe Stevenson, Diego Sanches e Kenny Florian. A casa caiu quando surgiu um baixinho chamado Frank Edgar, vencendo 2 seguidas contra BJ. O havaiano fez uma trilogia com Hughes, passou o carro em questão de segundos, dando uma esperança aos fãs da velha guarda, mas foi o último respiro do prodígio. Os próximos 7 anos marcaram 8 lutas sem vitórias, pulando de academia em academia em busca do segredo para voltar à velha forma, mas sem sucesso. O BJ basicamente virou um saco de pancadas para a nova geração do esporte. Ele se recusou a aceitar que o tempo havia passado e que o maior peso leve do mundo era coisa do passado. E aqui vai um salve para o Balion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Balion no Twitter através do @Balion_plays, e um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.